O programa desta semana está preditivo. Confere o que nós produzimos para você e sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Resíduos nos cemitérios contaminam a água que nos abastece. Confere a entrevista objetiva, clara, com o empresário Newton Belçarena. De Bem com a Vida não é só falar em coisas boas, em desejos, em realizações. É falar de coisas importantes, coisas que façam a diferença na nossa jornada. E agora nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Cemitérios, sim, eu falei cemitérios podem estar contaminando a nossa água. Sobre o tema, nós trazemos uma autoridade no assunto, uma pessoa que tem expertise de muitos episódios e muitas experiências nesse setor, que é o diretor proprietário das funerárias São Pedro, o empresário Newton Belçarena. Como vai o senhor? De bem com a vida. De bem com a vida. Eternamente. Eternamente de bem com a vida. Newton, é sério essa história que os cemitérios podem estar contaminando a nossa água? O tempo do verbo não está bem conjugado. Eles contaminam o lençol freático, contaminam o ambiente e a sociedade não dá bola. O poder público acha que cuidar do cemitério é enterrar votos. Pouca gente preparada para falar com autoridade sobre esse assunto gravíssimo. Eu entrei nesse assunto por acaso e me dedico. E eu fiz um projeto junto com a Nice e nós estamos no caminho de mudar no Brasil este assunto que é gravíssimo, pois contaminando a água, o lençol freático, o necrochorume, né, o que sai do morto, necromorte, chorume, o que sai do nosso corpo, os líquidos. E ali tem vírus, bactérias, produtos químicos, hormônios, vem muito hormônio do anticoncepcional feminino, unha, dente, pelo, sangue, é uma série de dejetos que contaminam o meio ambiente. E no Brasil, que eu conheço, tem uma empresa funerária que se preocupou com isso. Hoje essa empresa é a única que tem ISO ambiental. Então, minha gente, é um assunto, como falaste, Cris, não é agradável. É até asqueroso, dá nojo, como me disse a presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Ambientais. Eu falei com ela, é uma paulista, ela me disse, o que o senhor está falando me dá asco, me dá nojo. Mas muito sério. É seríssimo, né? Newton, a propósito, vamos compartilhar para as pessoas que estão aqui conosco no De Bem com a Vida, que isso não é um relato de uma situação em Porto Alegre, não, são estudos acadêmicos. A Universidade Federal de Alagoas aponta que entre 10 cemitérios lançam esses dejetos na terra. E aí? É assim, o cemitério, ele não lança na terra. Ele põe a pessoa lá numa urna. Sim. Essa urna, ela normalmente é na terra ou no cimento e vai infiltrando, né? Que para algum lugar vai. Vai escoando. O corpo vai se decompondo, algum lugar vai. Cris, parabéns por ter abordado esse assunto, que é difícil a gente falar. A imprensa, tu vai, as pessoas, ai, dá nojo, bate na madeira, nossa ignorância, né? Ai, fala em morte, fala em cemitério. Mas a contaminação é tão grave que eu estou feliz por saber desse assunto.
Então, eu já te disse no início, né? Todos poluem. Funerária é pior. Por quê? Porque a primeira que pega o corpo, 90% dos corpos vêm dos hospitais com doenças infecto-contagiosas, pós-operatórias, vem aberto. Aí, na funerária, se faz um procedimento que se chama tanatopraxia. Tanato vem do grego morte, praxia, prática de preparação do morto. Aqui em Porto Alegre existe uma clínica que tem uma estação de tratamento desses dejetos. São 3 tanques de decantação embaixo do solo. Então, quando chega o corpo ali, toda essa limpeza que se faz vai para o tanque lá de baixo. A água vai subindo, vai sendo tratada. Quando é devolvida para a natureza, é 98% o grau de pureza. E o lodo, os resíduos, são recolhidos pela empresa Ambientos, que vai para o aterro sanitário. Esse projeto, Cris, eu sou autor desse projeto em Porto Alegre. Enfrentei dificuldades, eu e a Anice, tá? Eu resolvi implantar isso, por quê? Porque eu comprei uma funerária e um dia eu estava lá e vi um negócio, grupo, na fossa, um braço. Aí eu perguntei pro funcionário, mas é que deu um acidente, enterramos o cara e a família achou o braço depois. Aí jogaram lá. Aí esse cara não pode sair. Fui em busca de uma estação de tratamento. Eu nem sabia o que era. Eles têm que fazer alguma coisa para isso aí. Como eu trabalho para seguradoras, eu tenho uma empresa que eu atendo funeral hoje no mundo todo, tá? No mundo todo. Esses acidentes aí da Gol, da TAM, buraco do metrô, Brumadinho, Boate Kiss, Chapecoense, a Defesa Civil já nos chama. Já sabe que tem todo um aparato. Né? Exatamente. E esse serviço das funerárias, pode ver que não se ouve mais falar em escândalo de funeral como era antes, né? Está organizado. Mas a parte da sustentabilidade, da ecologia, da consciência, não existe, gente. Mas diante de tanta tecnologia e tanto avanço, como é que isso acaba acontecendo como há 100 anos atrás? Não, da vida toda, milhões de anos. Ninguém... sendo boazinha. Os egípcios lá já faziam aquelas mumificações, né? Ali aquele processo não contaminava. Mas tu viu quando abre as múmias, tem 700 mil panos daqui e dali, são enterrados naquelas tumbas. Então, o processo de hoje não tem muita diferença, tá? Eu tive essa consciência, fui atrás desse projeto. Tu imagina, no Brasil, tu tem uma empresa funerária com ISO 14001, tá? Que é o ISO ambiental. Então, essa estação de tratamento, nossa, ela tem que servir de modelo para o mundo. Esse Aqui serviço em Porto Alegre. tu desenvolve na funerária. Dá o nome da funerária até para... Funerária São Pedro, aqui em Porto Alegre, na Avenida Porto Alegre 214, em frente ao João 23. Tá? Nós fazemos a nossa parte no planeta, agora desenvolvemos aí uma palestra sobre sustentabilidade para pessoas públicas que trabalham com um ente público que representam a sociedade, né, no poder público. Mas quando tu vai falar, as pessoas não querem... isso aí é enterrar votos, diz. Em Porto Alegre tem o cemitério São João, outro cemitério em Belém Novo, que são cemitérios públicos. Uma amiga minha, Marta Tolentino, veio horrorizada da situação que se encontra o cemitério público de Porto Alegre. Não, só quem tem jazigo pode ser enterrado lá, né? Mas a situação de conservação, ela deixa muito a desejar. E o poder público é muito fraco nesse setor aí. Parabéns por promover esse assunto. Interessante, cabe dizer que na Poa TV e no De Bem com a Vida, nós aceitamos as sugestões de pauta. E esta pauta nos veio através de uma amiga da Poa TV, uma entusiasta do De Bem com a Vida, é uma terapeuta. Quero conhecer. A Diana Maria Vacari, e ela colocou: Cris, vamos falar sobre isso, um assunto que precisa ser desnudado.
Aí conversei com o Newton, ele abriu a sua agenda para a gente trazer esse assunto. Nós não vamos encerrá-lo aqui. O senhor vereador, o senhor prefeito, que eu sei que está conosco no De Bem com a Vida, fique bem atento, porque nós vamos começar a tocar neste tema, que é um caso, Newton, de saúde pública. Combinado? Combinado. Parabéns, Cris. Vamos vencer esse tabu aí. Vamos falar nesse tema, como eu disse, nós vamos descortinar, porque a gente quer fazer uso de uma água, se não for de alta qualidade, pelo menos que não nos traga doença. Cris, as pessoas têm preocupação com a qualidade da gasolina. Meu Deus, chega num posto, é gasolina comum, é azul, aditivada. Escolhe. Cerveja. Meu Deus, o que discute em cerveja? Vinho. Sentiu o buquê, o aroma. Café, né? Uhum. E a água. 80% do nosso corpo é água. Por acaso, hoje tu bebeu água, tu mediu o pH, tu mediu os minerais, flúor, vanádio. Foi direto. E a gente não mede, nem eu. Tá? Mas eu me preocupei com isso aí. Então eu já estou abrindo o caminho. Espero que as 23 funerárias de Porto Alegre tenham o ISO ambiental. Eu Tá? também. O nosso projeto hoje, a Secretaria do Meio Ambiente, parece que vai tomar como exemplo. Olha, Tá? parabéns. Agora eu te dou os parabéns. Muito bem. Mas não foi fácil, Cris. Eu sei. Olha que nós lutamos nessa prefeitura de Porto Alegre, que ninguém conhecia esse assunto e não queriam tocar nisso aí. Mas a gente vai tocar. E o Newton vai vir aqui, vai compartilhar comigo e com vocês esse outro lado da vida de Porto Alegre, que a gente enterra e não quer saber. Mas aqui a gente vai desenterrar cadáveres. Obrigada. E quem quiser ficar de bem com a vida, em Porto Alegre, procure a Funerária São Pedro. O nosso site é todo verde, tá? Por quê? Vai estar fazendo sua parte para conservar o planeta. Aí vem a família, neto, filho, todo mundo, né? Todas as gerações. Cada um fizer uma partezinha, o mosaico todo fica completo. E como sempre digo, vamos trabalhar para que a nossa tapeçaria trame fios do bem. Vai ali no Google, senta o dedo e procura São Pedro. E fala com o São Pedro. Vai direto com o homem da chave. Tá certo. Obrigada, Newton. Valeu, querido. Como aumentar o faturamento do seu negócio com zero de investimento? A estrategista digital Fernanda Chaves explica. Quer vender seus produtos em uma loja virtual de forma gratuita? Não sabe como começar e quer vender artesanatos, roupas, alimentos, divulgar seu salão e ainda faturar mais com zero de investimento em plataformas e anúncios? Comece pelo Marketplace do Facebook. Gere as suas primeiras demandas por ali, com boas fotos, o nome e a descrição do produto. Não esqueça de colocar as formas de pagamento e de entrega. Faça sua primeira venda de forma rápida, descomplicada e gratuita. Sou Fernanda Chaves, estrategista digital, e juntos vamos estar cada vez mais de bem com a vida. Em seguida, depois do comercial, coisas incríveis. Aliás, mais coisas incríveis para você.
Colchão, que permite o relaxamento muscular e elimina toxinas, com a especialista Simone Elias. Nós viemos perdendo, né, qualidade de sono com inúmeras situações que estão aí à nossa volta. A televisão, os eletrônicos, a luz antes de dormir, as preocupações, o estresse, que hoje em dia a vida é mais corrida. Então, a gente começa a preparar o nosso sono desde que a gente acorda. Olha que curioso, né? Então, como é que foi o meu dia? Como é que foram as agitações do dia? Como é que foram ah, enfim, se eu fiz um esporte, se eu não fiz, porque até para dormir o esporte ele é importante. Então, nós temos o tripé da saúde, né, que a gente comenta, e a menina dos olhos é justamente o sono, que vem em primeiro lugar. Depois, uma boa alimentação, uma alimentação saudável e a atividade do exercício, né, que é fundamental para a saúde também. Mas o nosso sono, quando nós temos um sono de qualidade? Quando a gente acorda de bem com a vida realmente. Por quê? Porque é no sono que nós desempenhamos inúmeras funções do nosso organismo e que algumas delas, né, de crescimento, como o hormônio GH, que enquanto a gente está crescendo é para o crescimento, depois é para manter a musculatura, manter o vigor, né, do nosso corpo, e várias outras, queima do açúcar, enfim, nós começamos a ter um sono de má qualidade, começa a afetar diretamente na nossa saúde. Então, o que fazer para ter uma boa qualidade de vida? Aqui em Copato Fóton, que já está há 40 anos no Brasil, com a linha de sono, com os produtos terapêuticos, ela colocou a nanotecnologia no seu colchão. Imagina que você estará dormindo não apenas num colchão comum, mas sim numa clínica, né? numa máquina que vai te, a noite inteira, emanar esse infravermelho longo como se fosse o solzinho da manhã ou à tardinha. E esse infravermelho longo, ele mexe em todo o nosso organismo, na água do nosso corpo, ajudando a eliminar toxinas, ajudando a eliminar a parte do ácido lático, que quando a gente trabalha demais ou se estressa muito, ele piora. Então, quando eu tenho um produto que, em contato com o meu organismo, está fazendo com que as funções do meu corpo trabalhem melhor, eu consigo uma melhor qualidade de vida e, com certeza, um sono profundo e reparador, para acordar de bem com a vida todos os dias. Liga para amor bandido. Eu não estou falando de ligação telefônica, eu estou falando daquela ligação kármica, aquela coisa assim, ó, aqueles relacionamentos abusivos, tóxicos, abundante em desamores, desrespeitos. E a boa notícia é que sim, nós podemos cortar estas tramas, cortar estes fios, desde que se acione a ferramenta ou a estratégia correta. Quem nos esclarece é a terapeuta consteladora familiar Cláudia Fortuna. A gente pode mesmo, Cláudia, se ver livre desses relacionamentos abusivos? Como? Bom, tu já começaste com uma palavra bem interessante, se ver livre. Na constelação, tudo que a gente quer se livrar volta mais forte pela lei da atração, pela lei do karma.
Porque quando eu jogo uma energia de querer eliminar, eu não consigo eliminar. Eu posso transmutar, mas eliminar, isso já dizia o Lavoisier, né? A lei do Lavoisier, eu me lembro da minha professora lá da quinta série nos explicando isso, e nós pequenininho tentando entender. Ela dizia assim, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o amor não é tão diferente disso, de uma certa forma. Por quê? Porque quando a gente quer eliminar, a gente não consegue eliminar. E quanto mais eu tento eliminar, mais murro em ponta de faca eu dou. E aí, nós tínhamos conversado um tempo atrás, Cris, eu me lembro dessa conversa, que a gente falava, quem é que tem o dedo, né? O dedo, assim, que escolhe tudo errado ali pro amor. Mas será que esse dedo é coordenado pelo quê? Que força maior tem atrás desse dedo que escolhe exatamente o homem oposto do que a pessoa queria? E aí eu vou dizer assim, muitas mulheres e homens também, porque não vamos dizer que é só mulheres, não vamos setorizar, porque o amor acontece para todos. Muitas pessoas, então vamos chamar de pessoas, muitas pessoas têm este dedinho aí que sabe escolher com maestria o que não serve para ela. Essa força, às vezes, vem dos ancestrais. Sim, pode vir dos ancestrais. A mãe já era assim, a avó já era assim, a bisavó já era assim. E a gente, às vezes, é arrastado, como se fosse uma correnteza de rio. Tu vai sendo levada pela correnteza. Para te vencer a correnteza, tu tem que fazer uma força igual, e aí tu vai te manter nadando, gastando energia. Às vezes, a melhor solução, Cris, é sair para uma margem. Senta na margem, senta numa pedrinha e aprecia aquela correnteza. E deixa passar. Quando a gente deixa passar, muitas vezes o que vem depois é o certo para a gente. Nós, enquanto estamos insistindo no amor, muitas vezes é só personalidade, é só teimosia. E aquela pessoa não é certa pra gente. E do que adianta ficar com a pessoa que não é certa? Às vezes a gente tem lições para aprender com essa pessoa. E aí tá válido, ok? Então aprendi. Mas se eu não transformo isso em lição, para eu poder sair um pouco do foco, sentar à margem, assistir e dizer, eu posso escolher outros peixes nesse rio aqui. E talvez tenha o peixe certo para mim. Quando as pessoas usam a expressão a fila anda, ou coisa assim, dá uma sensação ruim. Ai, meu Deus, parece que tem uma fila inteira. Mas às vezes não é que a fila anda. Nós temos que olhar para a fila como um todo e escolher o melhor. Então o amor bandido se encaixa nisso. A pessoa escolhe alguém que é tóxico, alguém que é nociva, alguém que não faz bem. Que força de atração pode ter nisso? Certamente deve ter uma força kármica muito grande dos dois lados e que precisava aprender alguma coisa. Muito bem, mas vamos ser espertos na escola da vida. Aprendemos, o que a gente faz? Agradece, diz, olha, serviu para isso, está tudo certo, mas agora eu sigo em outra direção. E a gente liberta. E aí vem uma coisa bem bacana. Dentro da constelação é possível sim fazer, eu chamo de despedida dos ex. Maravilha. Nós fizemos um evento muito bonito uma vez, só com a despedida dos ex. E aí eu recomendava que as pessoas fizessem as suas listinhas, pareciam assim adolescentes, fazendo as listinhas de, eu fiquei com fulano, fiquei com Beltrano, deixa. E aí a gente faz essa despedida, a gente faz esse reencontro virtual, né? Porque a constelação é totalmente virtual. A gente olha como se fosse, mas não é a pessoa ali, não é o espírito ali. E a gente consegue se desligar do jeito certo. Porque se desligar abruptamente, se desligar fisicamente, às vezes é muito complicado. E a gente começa nesse plano maior e faz este reenquadro
E aí esse amor bandido provavelmente segue a correnteza do rio, vai parar sei lá para quem, e a gente fica ali na margem, apreciando, dizendo agora vou fazer a escolha melhor. Talvez ainda não seja certa, talvez ainda precise de ajustes, mas a pessoa passa a ter uma possibilidade de escolher mais para si mesma, algo que seja da sua ressonância. Então o amor bandido, ele vem sempre por quê? Através da ressonância. Nós estávamos numa vibração, enquanto nós não mudarmos essa vibração, a gente continua atraindo aquela polaridade. Então o segredo disso está em fazer algo externo que altere essa vibração, e a constelação, esse algo externo, pode ser maravilhoso. Maravilha, eu tenho certeza que a amiga e o amigo que está nos assistindo pescou muito bem essa dica e vai colocá-la em prática e dar um tchau para amores bandidos que não nos fazem felizes e não nos deixam de bem com a vida. Excelente, Cláudia! Até a nossa próxima dica muito, muito, muito valiosa. Beijo! Beijos! O De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo a honra, o prazer e o carinho da sua companhia. Tenha uma semana iluminada e até o nosso próximo De Bem com a Vida.